Então, muito bom dia, pessoal, né? Hoje nós vamos corrigir a terceira lista, né, de física, né, que trabalha aí com dilatação, né, dilatação térmica dos corpos, né? A gente não pôde ter essa aula, né, mas nós vamos explicar isso daí, como é que funciona, né? Então, a gente estuda três tipos de dilatações, né? A primeira a gente chama de dilatação linear, a segunda dilatação superficial, de área, né? E a terceira dilatação volumétrica, que trabalha com volume aí. Professor, por que a gente trabalha a dilatação, né? Porque os corpos, ao serem, né, aquecidos, eles, né, tendem a ocupar maior espaço, né? Ou seja, ele tenta ocupar um maior comprimento, uma maior área ou um maior volume, né? Dependendo de como a gente trabalha esse corpo, né? Então, o corpo, quando ele tem a sua temperatura variada, né? Ou seja, quando ele tem uma certa temperatura, ele tem uma certa medida, né? Um certo tamanho, um certo volume, uma certa área, né? Se você aumentar ou diminuir essa medida, né? Ele pode aumentar ou diminuir o seu volume, a sua área, o seu comprimento, né? Então, dentro das dilatações, a gente tem a dilatação linear, correto? Dilatação linear é quando a gente pega algum objeto que só tem comprimento, por exemplo. Pode ser a caneta, a gente considerar só o seu comprimento, né? Isso a gente chama de dilatação linear, não fio, né? Então, você imagine que a gente tinha um objeto que tinha comprimento L0, né? A uma temperatura T0, correto? Se eu pegar essa temperatura T0 e aumentá-la, né? O que acontece? Os corpos vão se agitar e, por estarem agitados, vão tender a ocupar maior espaço, né? Eles vão ocupar aqui não mais L0, vão ocupar um espaço L, uma temperatura aqui T, eu chamo TF, certo? Então, observem aí que a gente tem uma variação aqui, ó, no comprimento original. Isso ocorre por quê, professor? Pela variação de temperatura, né? Quando os corpos variam de temperatura, os átomos ficam mais agitados, eles tendem a aumentar de tamanho, né? Então, com isso, o que a gente conclui? Que aqui teve um aumento ΔL. A gente chama ΔL porque é a variação do comprimento, né? Esse delta pra gente significa variação, não é o b quadrado menos 4ac lá da matemática, não. Delta aqui na física significa variação. Então, essa variação que ocorre aí, a gente pode calculá-la. Como? A gente pega o comprimento inicial, multiplica por um coeficiente. Esse coeficiente, ele depende apenas do material que é feito, esse corpo é feito, o material dele, né? Então, cada corpo, cada material que é feito aí, ele vai ter um coeficiente, tá? Então, para cada tipo de material, você vai ter um coeficiente que a gente chama de coeficiente linear, esse alfa, né? E observe que ele estava a temperatura T0 e depois passou para a temperatura TF, né? Então variou a temperatura também. A variação de temperatura a gente chama de ΔT, né? Que seria a temperatura final menos a temperatura inicial, correto? Então, quando ocorre essa variação de temperatura aqui, ele pode aumentar ou diminuir de tamanho, né? A gente vai ver outro caso aqui, quando você aumenta a temperatura e diminui o volume, vezes a variação de temperatura. Então, essa daqui vamos utilizar para poder calcular a variação de comprimento de objetos, né? Vendo que esse ΔL aqui, ó, quem que é esse ΔL? Se eu pegar lá o ΔL, somar com o L0, mais o L0, ele dá o comprimento L final, ó. Chama isso aqui de LF. Correto? Às vezes você caiu em um exercício e esse exercício pede para você calcular, né, qual que é o comprimento final, né, após uma variação de temperatura aí de determinado objeto.
correto? E de modo análogo, a gente estuda essa mesma ideia aí, tanto para dilatação linear, tanto para dilatação superficial e tanto para dilatação volumétrica, né? Na dilatação superficial, da dilatação superficial, a ideia de cálculo é o mesmo, certo? A gente tem um objeto que tem uma área, né? Uma área A0, a uma temperatura T, 0. Sofre uma variação de temperatura, né? Aumenta a temperatura aí para T, F, né? Porque sofreu uma variação de temperatura, né? Aumentou ou diminuiu. E passa agora a medir uma área AF, não o A, né? Ou seja, vai sofrer aqui também uma variação na área. Pelo mesmo motivo que o comprimento varia, certo? Aumentando a temperatura na superfície, vai também variar algum tamanho nessa superfície. E como calcular? Da mesma maneira que a gente calcula aqui, só que ao invés de ΔL, a gente coloca a variação da área é igual a área inicial vezes o coeficiente superficial, que a gente chama de beta, vezes a variação da temperatura que essa superfície sofreu. Correto? Então, delta variação superficial. É a variação da área. Está delta A. Delta significa para a gente colocou lá em cima a variação. A0 é a área inicial. O beta aqui, ele é o coeficiente de dilatação superficial. E o ΔT aqui é, né, a variação de temperatura. Variação de temperatura, que é um M. Temperatura. Correto? E às vezes pode cair em exercício aí para você fazer um cálculo sobre superfície, mas ele não te dá o coeficiente de dilatação superficial, ele te dá o coeficiente de dilatação aqui, o alfa, né? Coeficiente de dilatação linear. De dilatação linear. Como proceder, professor, quando isso acontece? O beta aqui, ó, ele é igual a 2 vezes o valor do alfa. Ok? Se eu pegar o alfa e multiplicar por 2, é como se eu tivesse um beta, que é um coeficiente de dilatação superficial. Correto? Também temos o volumétrico. Dilatação volumétrica. E aí, professor, como trabalhar? Mesma ideia. Depois a gente tem um caso especial que trabalha com dilatação volumétrica aparente, né? Real. Então, você imagina que você tem um volume V, 0, uma temperatura T 0, e esse volume passa para CV, né? Uma temperatura TF, né? Ocorre uma variação de temperatura, né? E ocorre aqui também uma variação do volume. Essa variação de volume é dada pelo volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que a gente chama de gama, nessa letra grega aqui, vezes a variação da temperatura. Tá? A ideia é a mesma, certo? Em todos os três casos, variação daquela coisa é igual àquela coisa inicial vezes o coeficiente vezes a variação da temperatura. Tanto para linha, né, comprimento, tanto para superfície, né, ou área, ou volume. Ok? Então, variação do volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, esse daqui, vezes a variação de temperatura. Correto? E essa variação de temperatura, esse coeficiente, esse coeficiente de dilatação volumétrico, ele é igual a 3 vezes o valor do alfa. Ok? Ou, se a gente dividir aqui por 2, o alfa é beta sobre 2, como o alfa é beta sobre 2, ou 3 beta sobre 2, depende do caso que você tem aí. Vamos para os exercícios para a gente entender como é que funciona isso daí. Então a listinha, olha. Essa daqui, né, foi aplicada dia 31 de março.
Botou 3 aqui, correto? Então lá na primeira aula, então esse exercício 1 aí da aula 1, pessoal. Então, primeira aula, exercício 1. Então lá, uma trena de aço com 3 metros, né, com comprimento inicial 3 metros, é aferida a uma temperatura, né, de 20 graus Celsius, ou seja, uma temperatura inicial aí de 20 graus Celsius, né? Qual será o comprimento quando utilizado, né, quando a temperatura final aí de 40 graus Celsius? Quer saber qual o comprimento final dela? Então ele dá aí pra gente que o coeficiente do material que ele é feito, de aço, né, que é igual a 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Professor, como trabalhar isso daí então? Vamos fazer, né, utilizando essa relação aqui, ó. Certo? Primeiro vamos calcular a variação que ela sofre, né? E que é o valor do comprimento final, que basta pegar o comprimento inicial e somar essa variação. Então primeiro vamos calcular essa variação, correto? Como? Então, a variação é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, né, vezes a variação da temperatura que sofre esse corpo ou esse material. Então o comprimento inicial, 3 metros. Coeficiente de dilatação está aqui, ó, 12 vezes 10 a menos 6. Variação da temperatura, aumenta, diminui quanto? Aumentou 20, né? Então a variação da temperatura aqui foi 20 graus Celsius, correto? Então vezes 20. Então se a gente multiplicar aí, 3 vezes 12 dão quanto? Dão 36. 36 vezes 20 vezes 10 a menos 6. 36 vezes 20, se a gente fizer aí, vai dar 720 vezes 10 a menos 6 metros, certo? Sempre está a unidade de medida que tiver aqui no nosso comprimento inicial. Se está em metros, sai em metros. Se está em centímetros, vai sair em centímetros aí. Então, como ele quer saber o comprimento final é o comprimento inicial mais a variação que sofre esse corpo, né? Qual o comprimento final, então? Comprimento final. O comprimento inicial foi 3 metros. A variação que ele sofreu é isso daqui, ó. 720 vezes 10 a menos 6. Ah, professor, então se eu somar aí, então ele vai aumentar aí para 723 metros, professor? Não, né? Primeira coisa, a gente tem que tirar isso da notação científica. Vai ficar como? 3 mais... tem que voltar essa quantidade de casa aqui para a esquerda, né? Tá 0, tá 720. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para aqui a vírgula. Aqui é 0, 0, 0, 0. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo. Então, somando aí, ó. A parte inteira é 3 aqui. 3 com 0 dá 3, vírgula 00 720 metros. Ok? A 40 graus Celsius, né, essa trena vai passar a medir 3 metros e 0,0072 metros, correto? Então com isso a gente finaliza a questão de número 1. Então agora aqui a gente vai fazer a questão de número 2 da primeira aula. Uma barra apresenta a 10 graus Celsius comprimento de 90 metros, correto? Então 10 graus Celsius tem tamanho de 90 metros. Então essa barra, uma temperatura inicial de 10 graus Celsius, tem um comprimento inicial de 90 metros, correto? Sendo feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear médio vale, então o coeficiente de dilatação alfa dela, 19 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, correto? A barra é aquecida até 20 graus Celsius, então ela vai aumentar a sua temperatura agora para 20 graus Celsius. Aí pergunta a letra A, determine a dilatação ocorrida. Professor, o que é a dilatação? É o ΔL, né, nesse caso. ΔL é a variação ou a dilatação que o corpo vai sofrer, correto? Ele é dado como? ΔL é L0 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura, correto? Então, esse ΔL é igual. Quem é o L0? 90. Quem é o alfa aí? 19 vezes 10 a menos 6.
qual a variação de temperatura que ele vai sofrer de 10 para chegar a 20 graus Celsius? Né? A variação de temperatura é a diferença, né, dessas temperaturas, né? A temperatura final e a temperatura inicial. Então essa variação de temperatura seria 20 graus menos 10 graus. É quanto? É 10 graus, né? Então, varia a temperatura em 10 graus. Então aqui, 10. Né? Agora vamos multiplicar isso daí, ó. 90 vezes 10 aqui vai dar 900. Vezes 19 vezes 10 a menos 6. Né? Quanto que é 900 vezes 19? Não sei. Eu vou fazer 19 vezes 9. Dá 81. Vai 8. 9 com 8, 17, né? E tem 2 zeros aqui, ó. Então dá 171 com 2 zeros. Vezes 10 a menos 6. Correto? Então, se a gente agora voltar essa notação científica, volta 6 casas para sua esquerda, né? Então fica 0, 0, 1, 7, 1. Volta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa variação sofrida aí pelo material vai ser de 0,0171 metros, né? 1 centímetro e 71. Correto? Então, nós multiplicamos aqui, 900 vezes 19 deu 17.100. E voltamos a essa notação científica, né? Voltando aí 6 casos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para aqui a vírgula, né? Tem 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. Correto? Então, essa aqui é a dilatação sofrida aí pelo corpo. Na questão B, ele pergunta aqui lá na questão B, ó. O comprimento final da barra. Olha lá. Questão B, o comprimento final da barra. Então, o comprimento final da barra, o LF, é o comprimento inicial mais a dilatação, né? ΔL. Então, o comprimento inicial dele era de 90 metros, mais essa variação de 0,0171, que é 90 inteiro, né? Soma inteiro com inteiro, 90 com 0 dá 90. E repete as partes quebradas, né? 0,171 metros. Então, o comprimento final dessa barra é de 90 metros, 0,0171. Então, com isso, a gente finaliza a primeira aula, né, dessa terceira lista de exercícios. Já a segunda aula, pessoal, a segunda aula, a gente vai trabalhar aí, né, dilatação superficial. Então aqui a gente tem a questão número 1 da segunda aula. Uma lâmina bimetálica é construída soldando-se uma lâmina de cobre, né, de dilatação linear 17 vezes 10 a menos 6, a uma de zinco cujo coeficiente de dilatação linear de 25 vezes 10 a menos 6. Na temperatura ambiente, a lâmina está reta na horizontal, está nesse formato, né? Está retinho os dois. Explique o que acontece com a lâmina quando a temperatura aumentar para 60 graus Celsius e depois explique o que acontece com a lâmina quando a temperatura baixar para 8 graus Celsius, né? Então vamos imaginar, então a gente tem aí uma lâmina bimetálica, né? Então aqui ele é feito de um material aqui embaixo de outro. Então, em cima ele é feito de cobre. Embaixo ele é feito de zinco. Né? Então, ele vai estar assim a 25 graus Celsius. Certo? O que acontece quando a gente aumenta a temperatura de um corpo, né? Quando a gente aumenta a temperatura de um corpo, ele tende a ocupar um maior espaço, né? A maioria das vezes ocorre isso, depende do que material é feito esse corpo. Ok? Então, se no primeiro caso aumentar a temperatura para 60 graus Celsius, né? Então a gente tem que observar o seguinte: qual é o coeficiente de dilatação do cobre? O do cobre aqui ele é 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E o do zinco, né? Esse aqui é o do cobre.
a dilatação do zinco, ela é, cadê aí? 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos... Então, se a gente aumentar a temperatura aí de 25 para 60 graus Celsius, qual corpo vai dilatar mais? Tendo aí seus coeficientes de dilatação, né? Vai ser o cobre ou o zinco, né? Quem tem maior coeficiente de dilatação aí? O zinco, né? Então, o que acontece? O zinco vai dilatar mais. Se o zinco dilatar mais, né? O cobre vai dilatar menos. E com isso, vai forçar aí, né? O zinco aqui vai dilatar mais, maior dilatação, e vai fazer com que o quê? Com que essa placa bimetálica se curve para cima, ok? Porque ele tem um maior coeficiente de dilatação. Então, vamos explicar isso daí? Aumentando a temperatura para 60 graus Celsius, como o zinco possui maior coeficiente de dilatação linear, a placa bimetálica irá se curvar para cima, ok? Então, ó, olha a ideia. Como o zinco tem o maior coeficiente de dilatação do que o cobre, ele vai dilatar mais, né? Quando aumentar a temperatura, e vai curvar para cima, né? Só que o que acontece? Quando você, né, abaixa essa temperatura aí para 8 graus Celsius, então abaixando a temperatura aí para 8 graus Celsius, o que acontece? Do mesmo modo que o zinco dilata mais, né, ao aumentar a temperatura, ele também vai dilatar mais quando, né, diminuir a temperatura. Só que ele vai dilatar para um lado negativo, né? Ele vai diminuir seu comprimento mais do que o cobre, né? Ao mesmo tempo que ele aumenta o seu tamanho em relação ao cobre mais vezes, ele diminui também isso mais vezes em relação ao cobre, né? Então, se eu aumento a temperatura, ele ganha um tamanho maior. Quando eu diminuo a temperatura dele em relação ao cobre, ele perde um tamanho também maior, né? Ao mesmo tempo que ele ganha, ele também perde, né, em relação ao cobre. Então, se eu diminuir essa temperatura, ele vai comprimir mais do que o cobre e vai ficar com a lâmina curvada para baixo, né? Aqui é o zinco. Então, quando a temperatura diminuir a 8 graus Celsius, o que vai acontecer? A placa, né? A lâmina, né? A placa bimetálica, uma lâmina, na verdade, bimetálica, irá se curvar para baixo, ok? A placa que a gente está querendo dizer é a lâmina, ok? Tranquilo? Isso aqui é a lâmina. Então, com isso a gente finaliza o exercício de número 1 aí da aula número 2. Então, já o exercício 2 da aula 2 da terceira lista, olha lá, dado uma chapa, né? Uma chapa de chumbo de área. Nossa chapa de chumbo aí tem uma área inicial de 900 centímetros quadrados, né? A uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Determina a área da superfície, né? Quer saber a área, não a variação da área. Então, essa área é o quê? A mesma ideia lá da dilatação linear,
é o comprimento da área inicial mais a variação dessa área, correto? Então, determine a área da superfície, né? Então, o A, quando a sua temperatura aumentar a 60 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio, coeficiente de dilatação linear, hein? Deu alfa, não beta, que a gente precisa aqui é o beta. Do chumbo, entre 10 e 60 graus Celsius, vale 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então aqui, para a gente calcular essa variação, a gente precisa de quem? Da área inicial, vezes o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação da temperatura. Então veja só aqui que a gente não tem esse beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Professor, como a gente vai fazer então? Então nesse caso aí, ó, até bom a gente ter comentado aquilo, ó, cadê? Aqui, ó. Quando eu não tenho o meu coeficiente de dilatação superficial, mas eu tenho um coeficiente de dilatação linear, eu consigo achar superficial. Basta pegar o linear e multiplicar ele por 2. Então vamos fazer isso lá, ok? Então aqui o meu beta, ó, vai ser o quê? Igual a 2 vezes o valor do meu alfa, né? Linear superficial que a gente precisa. Então o beta vai ficar 2 vezes 27 vezes 10 a menos 6. Multiplica por 2, 27 por 2 dá 54 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então aqui agora a gente tem o coeficiente de dilatação superficial. Vamos substituir para achar essa variação para a gente achar a variação dessa área. Então a variação que essa área vai sofrer, né, como aumentou a temperatura, ela vai aumentar a área, né? Área inicial, 900 centímetros quadrados. Coeficiente de dilatação superficial, 54 vezes 10 a menos 6. Variação da temperatura aqui, aumentou quanto a temperatura? 60 menos 10, isso aumenta 50 graus Celsius, vezes 50. Multiplica tudo aí então. Então a variação da área vai ficar igual. Quanto que é 9 vezes 54, hein? 54 vezes 9 dá 36, vão 3. 45 com 3, 48. 48 vezes 5. 30 vão 3. 5 vezes 8, 40 com 3, 43 vão 4. 5 vezes 4, 20 com 4, 24. 24. Mas a gente ignorou aqui 1, 2, 3 zeros. Bota 3 zeros à frente. Então 9 vezes 54 deu 486. Vezes 5 deu 2.430, mas a gente deixou para trás 3 zeros que está aqui compensado. Vezes 10 a menos 6. Agora a gente volta essa quantidade de casas, 6 casas à esquerda. Então a variação da área, voltando 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,43 centímetros quadrados. Então essa área vai variar aí 2,43 centímetros quadrados, mas não é isso que o exercício pede. O exercício pede qual é a área, né? A área final. Então essa área final é a área inicial mais a variação dessa área. A área inicial lá foi de 900, mais a variação da área que deu 2,43. Então a área final a 60 graus Celsius seria de 902,43 centímetros quadrados. Ok? Então com isso a gente finaliza aí a nossa terceira lista de exercícios. Ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar lá no GRO, vocês podem mandar lá nos formulários. Então, abraços e até a próxima aula.